Alguns minutos depois, Ei Midoriya, como você está? A voz alegre de Mina gritou alguns minutos depois, um sorriso em seu rosto, quando ela se virou de um robô meio dissolvido e sorriu para Izuku. Seus olhos dourados brilharam quando ela viu a adolescente de cabelos verdes pular de um telhado e cair no chão a poucos metros dela, o concreto sob seus pés rachando enquanto ele fazia isso, mesmo enquanto o vapor continuava a fluir de seu corpo. Sim, não tão ruim. Izuku respondeu enquanto examinava a área, vendo apenas peças quebradas do robô e edifícios quebrados ao seu redor. E você, está tendo algum problema? Mina encolheu os ombros em resposta, seu sorriso escurecendo pela primeira vez desde que ele a conheceu. Sim, tenho cerca de 38 pontos até agora, eu teria conseguido mais, mas acabei ajudando alguns outros alunos que se meteram em problemas. Perdeu um pouco de tempo, o que é irritante, mas acho que teria me sentido uma merda se eu não tivesse ajudado. Izuku assinou com a cabeça para isso. Ele entendeu exatamente o que ela quis dizer, já que no início do teste ele notou muitos aspirantes a heróis correndo para a cidade. Alguns deles sem nenhuma estratégia em mente, apenas procuravam por tantos robôs quanto pudessem, mesmo que isso significasse ficar preso em um beco estreito e se colocar em perigo. Izuku também acabou ajudando alguns outros candidatos ao passar, mas não sem razão, afinal, ao destruir os robôs que os atacavam, ele conseguiu acumular ainda mais pontos. Foi um acordo mutuamente benéfico. Ele os ajudou e impediu que se machucassem ou fossem excluídos do exame. Em troca, ganhava pontos de vilão. Era como se eles fossem a isca e ele um predador útil. Ainda dá tempo. Além disso, tenho certeza que eles vão notar como você ajudou outras pessoas. Izuku respondeu com um sorriso, tentando animar a garota. Além disso, ele não achou que o teste seria tão direto quanto matar essa quantidade de robôs e você passou. Havia outros fatores. Pensamento lateral era o que o Dr. Nakamura sempre tentara incutir nele. Não considere as coisas apenas como preto e branco, e não apenas como elas parecem do lado de fora. Sim, definitivamente. Mina respondeu com um sorriso. A menina borbulhante de pele rosa não ficou deitada por muito tempo. Quantos você tem? Eu tenho 59 no momento, só preciso de mais um. Izuku respondeu enquanto olhava ao redor, escaneando a área por mais robôs enquanto fazia isso. Eu tenho meu trabalho cortado para mim então. Mina respondeu com um sorriso competitivo para Izuku, nem um pouco preocupada com o fato de que a pontuação dele era maior do que a dela no momento, enquanto ela se virava e corria para frente. Enquanto ela fazia isso, Izuku só podia assistir enquanto ela enviava um spray de ácido na frente dela, encharcando o chão na frente dela, mesmo enquanto ela usava o ácido para aumentar sua velocidade, enquanto deslizava ao longo do concreto. Ei, espere! Izuku gritou em resposta quando se virou e saltou atrás dela, o concreto sob seus pés rachando quando ele rompeu de uma nuvem de vapor e escalou a lateral de um prédio, seus dedos endurecidos cravando-se nas paredes de concreto e tijolos enquanto ele subiu pela lateral do prédio alto como uma aranha gigante, de tamanho humano, antes de se empurrar para fora dela, saltando para outro prédio e depois novamente. Seu método de viagem não só lhe permitia contornar as ruas sem tropeçar em todos os outros competidores que se moviam lá embaixo, mas também lhe dava mais uma aparência aérea, o que tornava a busca por robôs inimigos mais fácil. Continuando pela cidade, Izuku sorriu ao ver Mina atirando na frente dele, a garota de cabelo rosa facilmente destruindo dois robôs de um ponto em uma única varredura, enquanto ela soltava um spray de ácido corrosivo. Acenando com a cabeça para que Izuku pousasse na lateral de um bloco de torre, seus dedos cavando ranhuras na lateral da parede enquanto ele começava a rastejar por ela, usando sua força aumentada e pele endurecida para cavar seus apoios para as mãos. 2 minutos restantes. A voz do presente mixou de repente. O som de sua voz, amplificado como era através de seu Kirk, sendo facilmente audível em todas as arenas e por todos os alunos que prestam seus exames. Estreitando os olhos ao ouvir isso, Izuku então saltou do prédio.
Seus olhos afiados se estreitaram quando ele viu um robô de duas pontas na rua abaixo, o Fawkes vilão de tamanho médio serpenteando entre os escombros e suas contrapartes destruídas, enquanto descia a rua para onde um pequeno corpo a corpo estava ocorrendo entre os alunos, discutindo e robôs restantes. Aterrissando no chão como uma trituração, Izuku teve que segurar um estremecimento, empurrando de volta o súbito surto de dor que sentiu em seus joelhos. Enquanto rolava para frente, seu fator de cura já estava cuidando disso. Rangendo os dentes, Izuku então se abaixou sob o braço oscilante do robô, antes de lançar sua mão agarrando o rosto do robô, enquanto seguia com o impulso, derrubando o robô antes que ele batesse sua cabeça metálica no concreto. Sua mão endurecida estilhaçando a cabeça do robô contra a estrada de asfalto abaixo dele. Feito isso, Izuku se endireitou, alguns pequenos cortes em seu rosto, causados por fragmentos de metal do robô destruído, curando-se rapidamente em pequenos fiapos de vapor. Não o suficiente, ainda não. Izuku murmurou para si mesmo, permitindo que o brilho azul prateado deixasse suas mãos. Seus olhos tremeram um pouco quando ele viu suas mãos vermelhas em carne viva, mesmo quando sua regeneração começou a curar as queimaduras. Outro efeito colateral de seu Kirk, infelizmente. Quando ele usou sua habilidade de endurecimento, ele estava efetivamente selando a pele que cobria, o que por sua vez impedia que o calor deixasse naturalmente aquelas partes de seu corpo. Isso, infelizmente, teve o efeito colateral de ele se machucar se endurecesse partes de seu corpo por períodos prolongados de tempo, ao mesmo tempo que usava a parte de força de seu Kirk. Soprando em suas mãos feridas, Izuku sorriu severamente ao ver a pele fresca e saudável se formando enquanto as queimaduras curavam rapidamente. Graças a Deus por seu fator de cura, ele não sabia o que faria sem ele. Empurrando esse pensamento de lado por agora, Izuku ao invés disso decolou novamente, seus músculos queimando mais uma vez, mesmo enquanto ele endurecia ambas as mãos novamente, e metade de seus antebraços. Ele só tinha mais um minuto. Ele precisava se esforçar e ir além. Dentro de instantes, ele se viu no cruzamento, seus dentes cerrados em uma careta, quando ele olhou ao redor e viu como a área estava cheia de dois robôs e uma massa desesperada de estudantes, tentando acabar com eles. Foi um corpo a corpo caótico. Examinando a área, Izuku viu Mina escorregando aqui e ali, enquanto usava sua mobilidade e velocidade para deliberadamente roubar mortes de outros alunos em potencial. Aparentemente, honra e integridade não significavam nada neste ponto do exame. Era realmente cachorro come cachorro agora. Olhando por cima, ele também viu a garota de cabelo verde de antes de usar seu cabelo parecido com uma videira para atacar, encurralar, amarrar e então desativar 3 robôs ao mesmo tempo. Seu cabelo, anteriormente na altura da cintura, tinha se estendido para quase 3 metros neste ponto, mesmo enquanto se movia autonomamente, protegendo a garota, afastando os candidatos e atacando os robôs, tudo ao mesmo tempo. Isso é 55. A garota de cabelo verde murmurou para si mesma, de não muito longe, nem mesmo olhando para nenhum dos outros candidatos, enquanto mantinha sua mente na tarefa em mãos e continuava procurando por mais oponentes. 46. Mina gritou alegremente, enquanto também deslizava, Izuku, mais ácido espirrando de suas mãos, enquanto ela rapidamente começava a circundar e dissolver um único ponteiro solitário. Movendo a cabeça, Izuku notou Tenya Ida correndo por ele também, os braços do adolescente mais alto bombeando de uma maneira exagerada, enquanto ele corria para frente e então lançava um chute brutal na cabeça de um ponteiro 2. Com o que parecia exaustão em sua panturrilha, cuspindo fogo enquanto o fazia, adicionando força extra ao chute enquanto ele então destruía seu inimigo com um único golpe. Ao seu redor, outros candidatos estavam fazendo exatamente o mesmo, atrapalhando-se e roubando as mortes uns dos outros enquanto todos lutavam para conseguir os últimos pontos antes do término do exame. Rangendo os dentes, um olhar de determinação absoluta se espalhou pelo rosto de Izuku, mesmo quando ele se lançou para frente, na esperança de ficar preso antes que todos os oponentes fossem embora. E ele ficou preso, já que em poucos instantes ele havia acertado 3 pontos.
seu corpo se retorcendo de um lado para o outro enquanto evitava uma rajada de tiros do robô, mesmo enquanto se aproximava dele, com o robô tentando recuar enquanto o fazia, apenas para ficar preso quando uma de suas marcas de lagarta ficou presa em uma bola roxa atrás dela. Vendo este, Izuku correu para frente, um brilho azul prateado cobrindo todo o seu braço direito enquanto ele fazia isso, mesmo quando ele então cercou os robôs lutando, e partiu em dois com um único rugido de triunfo. Droga, você roubou minha presa de novo. O mesmo menino pequeno de antes gritou, seu couro cabeludo sangrando visivelmente quando repetidamente agarrou e jogou as bolas roxas estranhas em sua cabeça em tudo e qualquer coisa que ele pudesse. Suas ações ajudando os outros candidatos ao seu redor, provavelmente mais do que o estavam ajudando. Este caos durou mais ou menos um minuto, com Izuku sendo capaz de destruir apenas mais alguns robôs antes que ele, como todos os outros candidatos, se distraísse. A atenção deles desviou-se dos poucos robôs restantes e foi para o solo, que naquele momento começava a tremer. O que está acontecendo? A garota com as trepadeiras no lugar do cabelo disse, suas feições se contorcendo de preocupação enquanto ela olhava ao redor nervosamente, procurando a fonte da perturbação. É o Zero Pointer. Uma voz alegre de repente gritou com medo, ganhando a atenção de Izuku quando ele olhou e viu o menino pequeno que ele tinha visto antes, olhando para cima em terror. Seguindo o olhar do menino, Izuku logo descobriu por que ele estava tão assustado. Afinal, quando ele olhou para cima, um bloco de torre próximo explodiu de repente, mesmo quando um robô enorme fez sua presença conhecida. O robô Zero Pointer se aproximando dos 45 metros de altura e provavelmente 15 metros de largura enquanto pairava sobre eles, uma enorme massa de metal que lançava todos os alunos reunidos na sombra. Isso é muito grande. O garotinho gritou, seus olhos se arregalando e começando a lacrimejar. Antes, sem mais uma palavra, ele se virou e fugiu aterrorizado. Não que ele fosse o único aluno a correr, já que ao redor de Izuku ele podia ver os outros alunos fugindo. Todos eles ou correndo de medo, ou correndo porque literalmente não adiantava tentar lutar contra o enorme robô. Afinal o Zero Pointer não valia literalmente nenhum ponto, como o nome poderia sugerir. Virando-se, Izuku fez o mesmo que os outros e fugiu. Apenas para ele parar no meio de uma curva quando ouviu um grito repentino, seguido por um alto grito de socorro. Ajuda! A voz desconhecida gritou, as palavras da garota alcançando Izuku enquanto ele, como tantos outros, se virava para fugir. O medo e a exaustão na voz o fizeram congelar no meio do caminho, antes de se virar. Ao fazer isso, ele imediatamente viu a pessoa pedindo ajuda e o problema em que ela se encontrava, mesmo quando dezenas de outras pessoas, incluindo Ida, correram, passaram por ele sem perceber, todas fugindo do robô gigantesco. Havia uma morena baixa, curvilínea e desconhecida no chão aos pés do Zero Pointer. Um olhar de medo e pânico em seu rosto, enquanto ela lutava desesperadamente para se livrar de alguns escombros que devem ter caído sobre ela quando o Zero Pointer fez sua presença conhecida e destruiu aquele edifício. Ela estava presa e estava com medo. Izuku percebeu tudo isso em um segundo, mesmo quando encontrou o seu corpo reagindo sem ele perceber. Ele estava correndo novamente, mas não para longe do Zero Pointer, mas sim nele. Sua mente era um turbilhão enquanto se movia a 1 milha por minuto, seus olhos verdes piscando para o robô colossal e desajeitado. Mesmo quando ele se deparou com a garota, seu braço robótico levantado como se fosse atacar. Ele tinha que parar. Sem dizer uma palavra, ele correu, suas ações chamando a atenção de muitos dos outros candidatos que estavam correndo na direção oposta, e da própria garota, que apesar de ter conseguido se retirar dos escombros ainda parecia incapaz de se mover devido a seus ferimentos. Olhe! A morena chamou, estendendo a mão para Izuku enquanto ele se aproximava dela. O gigante Zero Pointer atrás dela levantando um braço enquanto o fazia, antes de momentos depois ele deu um soco, mas não na garota, mas em seu novo alvo, Izuku. Em resposta, o vapor explodiu da forma de Izuku, explodindo em todas as direções, mesmo quando momentos depois o braço do robô foi pego.
Uma mão grande e bronzeada agarrou o braço com facilidade, os dedos enormes esmagando o metal, mesmo quando o resto do corpo do gigante emergiu da nuvem de vapor. O ser agora estava diante do Zero Pointer. Estava perto de 30 metros de altura, seu corpo completamente nu, como uma boneca e coberto por músculos fumegantes e cinzelados. Cabelo preto comprido e esverdeado pendia da cabeça do ser gigante, emoldurando seu rosto angular, com orelhas pontudas de elfo saindo das mechas. Mesmo enquanto seus brilhantes olhos verdes olhavam para fora, travando ferozmente no Zero Pointer. Levantando-se totalmente, Izuku ignorou os gritos e berros de choque ecoando ao seu redor, enquanto ele ficava de pé em toda a sua altura. O som de metal estridente e deformado soou quando o Zero Pointer tentou empurrar para frente, apenas para falhar quando o Titã empurrou para trás. Sorrindo ferozmente quando conseguiu empurrar o ponteiro zero para trás, Izuku abriu a boca e soltou outro rugido de desafio, a onda de choque de seu rugido quebrando as janelas dos edifícios próximos, mesmo que só a quilômetros de distância. Foi um rugido que atingiu o coração de todos aqueles que o ouviram pela primeira vez, e tanto medo, raiva, terror ou tensão nos corações daqueles que já tinham ouvido isso. Na sala de observação, vamos pegar 900 inscritos até o final.